A gente vai fazer uma entrevista importante agora e vocês participarão. Nós conversaremos sobre esse assunto com o ex-chanceler Aloísio Nunes, da gestão de Michel Temer. Boa tarde, chanceler. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar ao vivo aqui no Bastidores CNN. Eu sei que o senhor está em um fuso horário diferente, mas a gente conseguiu adaptar. Chanceler, gostaria de começar a nossa conversa falando sobre o posicionamento do governo brasileiro. O governo brasileiro pediu mais transparência ao processo, não reconheceu ainda a vitória, por exemplo, de Nicolás Maduro. Como o senhor viu essa nota? Considerou o tom acertado? O governo brasileiro vem mudando aos poucos sua visão em relação ao que acontece na Venezuela. Eu acho que um momento importante foi quando o governo brasileiro acompanhou e apoiou os acordos de Barbados, que foram acordos entre representantes da oposição e representantes do governo, que tinham como objetivo recolocar colocar o processo eleitoral venezuelano no rumo da normalidade, ou seja, no rumo da lealdade, da competição limpa, da liberdade de expressão, todos os atributos que garantem uma eleição representativa da soberania popular. Muito bem. O governo brasileiro apoiou e tem cobrado respeito àquilo que foi acordado em Barbados. Eu acho que a nota do governo brasileiro, vamos esperar ver o resultado dessas urnas, dessas sessões eleitorais, para que nós possamos avaliar exatamente a lisura das eleições. É uma nota que, na minha opinião, é prudente na sua forma, mas, na minha opinião, essas eleições já foram fraudadas há muito tempo. Não foi ontem, não, ou anteontem. Essas eleições começaram a ser fraudadas quando o governo venezuelano, logo depois dos compromissos que assumiu em Barbados, começou a trabalhar, a fazer pressão e pressão violenta contra a oposição, especialmente ao inabilitar a principal liderança da oposição, que é a Maria Corina Machado. Foram inúmeros os vexames a que o governo venezuelano submeteu a oposição. Nós tivemos agora problema na internet. Ouvi a nossa repórter, a Luciana, pela internet. A internet da Venezuela funciona muito mal. Nós temos metade da população, pelo menos, que não tem acesso à internet. As pessoas se informam pela televisão. Ora, a oposição não tem acesso à televisão. Então, o processo foi todo ele viciado. E o Conselho Nacional Eleitoral é um puxadinho do governo Maduro. Não tem nenhuma independência. Então, eu acho que houve já uma situação em que a fraude de ontem, a ocorrência de fraude de ontem, que, ao que tudo indica, ocorreu porque o Conselho Eleitoral não vai divulgar essas atas, já estão com pretexto de que houve um hacker, não sei o quê, não vão divulgar coisa nenhuma, mas não foi ontem só, isso já vem de bastante tempo. Então, eu acho que o governo brasileiro está diante de uma situação em que não é mais possível deixar de condenar a situação política na Venezuela, a falta de democracia na Venezuela. Não é mais possível. É uma linha vermelha que foi ultrapassada, o Maduro foi se aproximando da linha vermelha e, na eleição, ultrapassou a linha vermelha na medida em que não divulga os dados das sessões eleitorais, todas as sessões eleitorais. Eu acho perfeitamente... O governo brasileiro, o Lula é um democrata, tem uma história de luta pela democracia. O PT é um grande partido democrático, é um partido de esquerda democrático. Ele foi eleito por uma coalizão de forças em que não era só a esquerda, mas tinha o centro, tinha centro-direita participando da sua frente, da frente eleitoral que o elegeu. Ele expressa isso. Então, eu creio que está de acordo com a natureza do governo dele e da história do PT, a história do Lula, especialmente, dizer, olha, chega, basta, daqui vocês não podem prosseguir. Isso significa romper relações diplomáticas com a Venezuela? Não, não significa. Eu falo pela minha experiência. Nós tivemos, quando eu era chanceler,
a Venezuela, o governo do Maduro, desrespeitou o resultado de uma eleição parlamentar na qual ele havia sido derrotado pela oposição e convocou uma Assembleia Constituinte para sufocar a legislatura ordinária. Bem, nós, os países do Mercosul, inclusive o Uruguai, que era um partido que era dirigido por um partido de esquerda, suspendemos a Venezuela do Mercosul, né? E levamos a questão da Venezuela à OEA sob a alegação e sobre o argumento de que a Venezuela havia descumprido a cláusula democrática da OEA, né? Então, mas isso não nos levou a romper relações com a Venezuela. É perfeitamente possível ser crítico de uma situação de afronta à democracia, no momento que a democracia é ameaçada, inclusive no Brasil, né? Sem que nós rompamos relações diplomáticas com esse país. O senhor acha que cabe, neste momento, um posicionamento do presidente da República? É inevitável. O presidente Lula é um grande líder da América, não, é um grande líder mundial, né? Então, é o maior líder progressista do mundo. E é um democrata de 4 costados. Ele não tem como simplesmente ignorar o que aconteceu. Chanceler, eu vou chamar o Américo Martins, nosso correspondente lá na Europa, para fazer uma pergunta ao senhor. Ministro, muito obrigado pela oportunidade de conversar e trazer toda a sua experiência como ex-chanceler aqui. O Brasil, neste momento, está tentando aumentar aí a sua musculatura, se apresentar como uma potência emergente muito importante do chamado Sul Global. Ao demorar para tomar uma posição sobre essa questão em defesa da democracia, como o senhor muito bem colocou, o Brasil não começa a perder um pouco dessa sua credibilidade como líder na América Latina e líder do Sul Global de uma forma geral? Olha, eu acho que a diplomacia brasileira está sendo prudente, não pode ser afoita. Proclama o resultado da eleição, o Conselho Eleitoral venezuelano proclama o resultado e você já sai falando. Não. Eu acho que está sendo prudente, vamos aguardar, pediu as informações que não apenas o governo brasileiro pediu, mas a oposição venezuelana pediu, o Centro Carter pediu, o mundo inteiro pediu as informações sobre as sessões, a totalidade dos votos nas sessões eleitorais, para que, a partir daí, então, ele possa tomar uma posição que eu acredito que deva ser uma posição claramente de defesa da democracia, porque a democracia, na minha visão, não tem fronteiras. Nós não podemos interferir nos negócios internos de outro país, mas nós temos o dever de sustentar a democracia no momento em que ela está ameaçada na América, em vários países. Nós vimos o que aconteceu recentemente ainda na Bolívia, não é? E a Venezuela, o governo Maduro, é um fator de desestabilização. É um fator de preocupação geopolítica do Brasil. Basta você olhar o mapa da Venezuela, você vai ver que a Venezuela é um país que tem uma fronteira enorme conosco, muito extensa, quase 2.000 quilômetros, país muito populoso, é um país andino, caribenho e amazônico. Nós temos responsabilidades conjuntas com a Venezuela em relação à Amazônia, né? Nós temos a preocupação com a estabilidade na fronteira norte do Brasil, onde há uma disputa pelo controle do Esequibo, um campo petrolífero muito rico entre Venezuela e Guiana, que pode levar a um conflito armado. Nós temos ali a presença muito forte de potências extra-regionais, a Rússia, a China, o Irã. Então, é um fator de preocupação que o Brasil é realmente um país em que o Brasil tem que olhar, ao que o Brasil tem que olhar com muito cuidado e não pode agir de uma maneira afoita, né? Acho Pedro que... Opa, desculpa. Pois não. Eu ia chamar o Pedro Venceslau, que nos ajudou a marcar a entrevista também com uma pergunta. Boa tarde, ministro.
O Brasil trabalhou muito, tentou articular no continente a redução dos embargos contra a Venezuela, sobretudo nessa relação com os Estados Unidos. E agora a gente vê que até países governados por presidentes mais à esquerda, que antigamente foram até aliados de Maduro, estão condenando a posição do país em relação às eleições. Como que fica a situação da Venezuela em relação aos países vizinhos? Será que esse resultado das eleições pode deixar Nicolás Maduro ainda mais isolado e isso pode levar a mais sanções, além da diplomacia, sanções econômicas por parte de países como os Estados Unidos, que já têm sanções, mas agravar ainda mais os embargos e piorar a situação da população da Venezuela? Veja, os Estados Unidos suavizaram os embargos depois dos acordos de Barbados. Isso permitiu até um fôlego à economia da Venezuela. O nosso comércio bilateral deixou de piorar, digamos assim, a partir desse momento. E a partir também do ingresso da expansão do comércio da Venezuela com a China e com a Rússia. E com a Turquia também, que está muito presente ali. Bom, o embargo, o Brasil não pratica embargos sobre outro país, a não ser os embargos, sanções definidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é uma pedra de toque da nossa democracia. Agora, não há dúvida que o isolamento do Nicolás Maduro, né, vai se agravar, já se agravou, na medida em que ele reage da forma como reagiu em relação a países que manifestaram preocupações, que são preocupações que o mundo inteiro tem em relação à rigidez, digamos assim, do processo eleitoral venezuelano. Ele está ficando mais confiante em si mesmo, talvez pela presença ali dos chineses, russos, ele esteja mais confiante em si mesmo, né? Mas eu acho que o isolamento inevitavelmente aumenta nessas circunstâncias. E repito, não foi só a eleição de ontem, foi esse período eleitoral todo em que ele todos os dias desrespeitou os compromissos que havia assumido em Barbados. Chanceler, a gente tem visto um Maduro isolado e a situação de tensão nas ruas de Caracas. A oposição fala em pelo menos 6 pessoas mortas, um líder da oposição sequestrado. O senhor acredita que isso pode pressionar o exército venezuelano a mudar de lado ou não? Deve seguir atento ou pelo menos obediente a Nicolás Maduro? O exército, as Forças Armadas venezuelanas estão muito ligadas ao Maduro, muito. Ele mesmo, uma das ameaças que ele fez à liberdade das eleições foi se proclamar um líder de um processo cívico-militar. Ele disse isso 2 dias antes da eleição, né? E prometeu um banho de sangue se perdesse. Ora, banho de sangue você faz com gente armada, né? Então, eu não acredito. Eu acho que a relação dele com as Forças Armadas, até onde eu sei, são muito, muito sólidas. Agora, a oposição não tem interesse em confrontos violentos. Não, eu acredito que o fato da oposição ter conseguido se organizar como se organizou foi um fato notável. A oposição, que tinha vários candidatos a líderes, você tinha um mais à esquerda, um mais à direita, tinha a Maria Corina e tal, conseguiram se unificar em torno de uma candidatura, se unificar em torno de um programa, se unificar, inclusive, em torno de uma plataforma que previa uma transição negociada com o regime. Então, deu mostras de uma grande maturidade, um grau digamos, de conexão com a realidade, que não teve no momento, recentemente ainda, quando embarcou naquela ficção de proclamar o Guaidó presidente da República. A oposição hoje alcançou um patamar mais elevado de organização em busca de uma credibilidade maior, né? Disputando o poder onde era possível disputá-lo, ainda que com todas as restrições. Nós tivemos isso no Brasil. Nós tivemos a anticandidatura do Ulisses Guimarães, né? Nós tentamos a eleição direta, não conseguimos, fomos para o colégio eleitoral. Podia ser o Ulisses o candidato? Não, procuramos Tancredo, tendo como vice o Sarney, para promover uma transição pacífica. Então,
Há, por parte da oposição venezuelana, até onde eu acompanho, a convicção de que é preciso trilhar os caminhos institucionais, ainda que esses caminhos possam estar crivados de obstáculos, para garantir com isso uma conexão cada vez maior com a população e dar uma esperança à população. Isso é que vai, no meu entender, apressar o fim do regime do Maduro. Como será ele? Não sei. Um golpe militar? Não sei. Não tenho a menor ideia do que possa acontecer. Mas eu acho que o isolamento aumenta a instabilidade da situação venezuelana. E o grau de organização da oposição coloca sobre ele uma pressão talvez maior ainda que a pressão que possa ser exercida pelos outros países. A gente agradece a disponibilidade de tempo para essa conversa. Falamos agora com o ex-chanceler Aloísio Nunes. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor. Obrigado.